Olá pessoal, quem fala é Felipe Lais. Vou fazer um vídeo aqui para explicar a atividade, explicar não, na verdade resolver, né, a atividade 5, do capítulo 10, tá? Página 74, é uma atividade sobre exercício sobre modelagem matemática e sistemas de equação. Atividade 5 do seguinte, ó, a soma de 8 números pares consecutivos é 152, qual é o menor de todos eles? Então, só para retomar aqui, os números consecutivos a gente pode representar dessa forma aqui. Então, representei por n por um número natural. Tá? O consecutivo de n vai ser n mais 1. O consecutivo de n mais 1 vai ser n mais 2. O consecutivo de n mais 2 vai ser n mais 3 e assim sucessivamente. Tá bom? Então, conforme a soma de 8 números, limitei aqui o exemplo a 8 números. Tá? Mas notem que ele fala que são 8 números pares consecutivos. Né? Então, aqui no meu exemplo eu tenho um número natural, n mais 1 vai ser consecutivo, né? Então, se o primeiro for par, o seguinte vai ser ímpar, par, ímpar, assim por diante, né? Se o primeiro número natural aqui for par, o seguinte vai ser ímpar, par, ímpar, par, tá? Então, por exemplo, o n pode ser qualquer número natural. Vamos supor que o n é 10. Então, o n mais 1 vai ser 11, o n mais 2 vai ser 12, o n mais 3 vai ser 13 e assim por diante. O n também poderia ser, por exemplo, 11. Tá? O consecutivo do 11 seria o 11 mais 1, 12, 11 mais 2, 13 e assim por diante, certo? Então, nesse intervalo que eu coloquei aqui, nem todos seriam pares, tá? Então, vamos supor que o n representa o zero, o n mais 1, que é o consecutivo, seria 1, o n mais 2 seria 2, o n mais 3 seria 3, depois 4, 5, 6, 7. Note que ele vai intercalando entre par ou ímpar, tá? Então, os números que representaria os consecutivos pares seria n, n mais 2, n mais 4, n mais 6. Tá? Então, nesse intervalo que eu escolhi aqui, notem que eu tenho só 1, 2, 3, 4 números consecutivos pares. Tá? Mas aqui já dá uma ideia do que a gente tem que fazer. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu não sei quem é o n, tá? É o que a gente vai descobrir. Mas eu sei que os consecutivos pares do n vai ser n mais 2, n mais 4, n mais 6, n mais 8, n mais 10, n mais 12 e n mais 14, certo? Então, notem que aqui, nesse intervalo, né, se ele fala a soma dos 8 números consecutivos pares, é como se eu estivesse somando todos os números aqui nesse intervalo. Vamos dizer que isso daqui vai representar uma PA, né, uma progressão aritmética. Então, o que a gente pode concluir nesse conjunto, né, vamos chamar assim, é que eu tenho 8n. Ó. Eu tenho um n aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu tenho aqui 8 números consecutivos pares, se eu somar todo mundo aqui, eu vou ter 8n's. E depois eu vou somar todos os números. Eu posso somar um a um, né? Ó, 2 mais 4, 6, mais 6, 12. Ou eu posso utilizar aqui a fórmula para soma dos termos de uma PA. Tá? Então eu pego o primeiro termo aqui, que vai ser o zero, né? Porque o n nada mais é do que o n mais zero. E o an, que é o último termo, que seria o 14. Então, eu vou somar o primeiro com o último, né? 0 mais 14, vou dividir por 2 e vou dividir por n. N, no caso aqui, é o número de termos. Então, ficaria assim, ó. 8n mais 0 mais 14 vai dar 14, dividido por 2, 7. 14 dividido por 2, 7, vezes 8, daria 56. Então, a minha equação ficaria dessa forma, ó. 8n mais 56 é igual a 152. Então, essa parte aqui, ó, 8n mais 56, é que o enunciado está falando. É a soma dos 8 números pares consecutivos. Tá? E aqui é igual a 152. Então, isso daqui vai cair numa equação do primeiro grau. Eu devo resolver a equação para chegar no resultado aí. Né? Então, vai ficar assim. 8n é igual a 52 menos 56. 152 menos 56 vai dar 96. O 8 que está multiplicando o n aqui, eu passo para o outro lado dividindo, vai ficar n é igual a 96 sobre 8. E n aqui no caso vai ser o 12, tá bom? Então o primeiro número dessa minha sequência aqui vai ser 12. O consecutivo par do 12 vai ser 14. Depois o consecutivo par do 14 vai ser o 16. E assim por diante até chegar no oitavo número consecutivo. Conforme o problema pede qual é o menor de todos eles, o menor de todos eles vai ser o próprio n aqui, que vai ser o 12, tá bom? O maior de todos eles seria o 12 mais 14.
certo? Que daí seria o 26. Bem, esse exercício é só. Espero que tenha ficado claro aí. Até o próximo vídeo. Forte abraço.